Olá, olá meus alunos, tudo bem? Aqui é o professor Robson Oliveira com mais uma aula de geografia para vocês e o tema de hoje é a urbanização do estado do Paraná. Vamos lembrar o seguinte, né? Nós já viemos falando aí da geografia do Paraná, a gente gravou algumas aulas e tudo mais e hoje a gente vai então aplicar alguns conceitos e também tentar entender como é que foi essa dinâmica no estado do Paraná para aqueles que querem fazer a prova da UEM, para aqueles que querem fazer a prova da Federal do Paraná, da UEL, também os concursos públicos aqui ligados ao estado do Paraná, é de grande ajuda a gente conhecer um pouquinho da urbanização, ok? Vamos pensar aí, pessoal, então, de início, como é então a colonização do estado do Paraná? Acho que eu estou aqui atrapalhando um pouquinho. Se eu sair da tela normal aqui, né, no meu quarto gravando essas aulas, veja o seguinte, pessoal, nós temos aí então, no caso paranaense, duas formas, né, de ocupação, né? A ocupação espanhola, o Paraná espanhol, né, dado mais pelo interior ali, né, na província de Vera, né, na foz do rio Piquiri, e nós temos também, pessoal, né, então isso aqui são, né, as chamadas reduções, né, os jesuítas aqui, né, e nós temos também, pessoal, o Paraná português com as capitanias hereditárias, né? Então são duas formas de nós aí pensarmos o Paraná. Obviamente a gente sabe que com o passar do tempo, principalmente, né, a partir da União Ibérica, né, Tordesilhas ele perde um pouco o sentido e tudo isso aqui passa a ser posse portuguesa, né, e os portugueses vão adentrando no interior do Paraná, principalmente depois da descoberta ali do ouro nas Minas Gerais, né, na região ali de Minas Gerais, ok? Bom, pessoal, então perceba o seguinte, já existiam algumas vilas, né, fundadas pelos espanhóis. Nós tivemos com a descoberta do ouro, de aluvião em Paranaguá também, a vila de Paranaguá, nós já tínhamos aí alguns projetos, algumas sementes da urbanização paranaense, né? Nós vamos perceber o seguinte, quando a gente fala, então, principalmente do Paraná português, que fica mais, que foi o que acabou se afirmando aqui no nosso estado, né, a colonização portuguesa, pessoal, nós sabemos o seguinte, que essas capitanias hereditárias aqui, né, elas, com o passar do tempo, elas foram, então, mudando para as chamadas províncias do Paraná. Né? E essas províncias, a partir então, né, aqui obviamente a gente não tinha o Paraná. Por que não tinha o Paraná? É importante dizer isso, né? O Paraná fazia parte da província de São Vicente, né? Então o Paraná inclusive foi a quinta comarca de São Paulo, depois da província de São Paulo, né, e tudo mais. Então se percebe o seguinte, que essas capitanias aqui elas vão se tornar províncias, porém o Paraná não fazia parte, né, dessa condição, que só vai acontecer, veja, só vai acontecer essa mudança do Paraná se desvencilhando sua emancipação, né, de São Paulo a partir de 1853, muito ligado ali ao Barão de Serra Azul e também aos barões da erva mate, né, que deram aí essa classe com dinheiro no estado paranaense, que aí o dinheiro também financiando aí algumas questões políticas no Paraná e no Brasil, né, acabou dando para os paranaenses também essa condição, né, de falar de uma forma mais incisiva frente aí ao resto do Brasil e por conta disso, né, conseguir a independência. Muito bacana eu falar um pouquinho do Barão de Serra Azul por conta disso. Mas então a gente sabe o seguinte, né, o Paraná em si ele se torna província a partir de 1853. Então é quando nós temos as províncias do Paraná. Agora perceba o seguinte, pessoal, as províncias, né, elas vão se tornar os estados a partir da Constituição do Decreto 1 da Constituição, né, de 1889, quando nós vamos ter então a mudança, né, e aí então as províncias criadas, né, elas vão ser então mudadas aí para estados da federação, lembrando aí então federalismo, ok? E é muito bacana, guarde isso, federalismo, sempre algo que vale a pena estudar, vale a pena você dar uma lida por aí, os territórios federais mais para frente também, né, a questão de Getúlio Vargas, mas pouco antes, aí falando de 1889, o tal do federalismo, né, então formando aí os chamados estados, ok? Bom, dito isso, pessoal, bacana a gente observar aqui esse mapa aqui, vejam, 1940, né, o Paraná ele era basicamente 50 municípios e 24% do estado era urbano. O que significa dizer isso? Urbano, pera lá, será que é prédio, será que é asfalto? Não tem nada a ver. Tá? Aí nós estamos falando de urbanismo, né? Essa questão da população, o urbano está ligado à população paranaense. Então nós estamos dizendo o seguinte, que em 1940, né, 24% da população do Paraná morava no espaço urbano.
enquanto aí então o seu restante, né, essa população de 76% que sobrou aí, ainda estava residente no espaço rural, ok? Cuidado para não confundir de áreas, hein? A gente tem uma área rural muito grande ainda, apesar de boa parte dos municípios aí já estarem, a malha urbana dos municípios estarem avançando, né, sobre o espaço rural, né, mas ainda assim nós temos muitas áreas ainda rurais, ok? Basicamente os municípios paranaenses, boa parte deles são muito pequenos, né? Senão a população é muito pequena e isso tudo mais. Ok? Bom, pessoal, mas perceba ainda essa condição paranaense em 1940, nós já estamos falando do século XX, e no século XX ainda nós tínhamos um Paraná muito rural, uma economia rural muito forte, que ainda é uma marca muito forte do estado do Paraná, essa economia hoje agroindustrial, né? E a gente tem aí o plantio do milho, da soja, tudo mais, da multicultura, da agricultura comercial, e o Paraná sempre teve essa forma, né, de economia, né, essa característica que nos marca. Mas nós vamos perceber o seguinte: hoje, se a gente pensar aí, atualmente, aumentou muito, né, a quantidade de municípios dentro do nosso estado. Nós hoje somos 399 municípios e vejam, a urbanização já está em 85%. Volto a repetir, que nós estamos falando de população, nós estamos falando que 85% da população paranaense já está residente no espaço urbano. Lembre-se que o município ele é formado então pelo espaço urbano e rural. O espaço urbano a gente chama de cidade, o rural a gente chama de campo ali, né? Mas esse espaço então do município, boa parte do município está mais para o espaço urbano, tá? Por quê? A gente vai entender um pouquinho. Bom, algumas características que possibilitaram então essa aceleração da urbanização. Em primeiro lugar, a gente fala muito da década de 60 com a Revolução Verde no Paraná. O que foi essa Revolução Verde? Ela aconteceu no mundo todo, né? A família Rockefeller investiu muito dinheiro na Revolução Verde. A Índia passou por isso e praticamente os países todos passaram por isso, né? E nós também aqui na década de 60. Quando então, né, começa a haver um aumento da industrialização no Paraná, uma industrialização no mundo, e essa industrialização provoca também, né, mudanças no espaço agrário. Então entram novos insumos do tipo máquinas, novas sementes, novas técnicas e tudo mais. Então tudo isso começa a acontecer nessa Revolução Verde. A gente vai perceber a mecanização da agricultura como um fator muito, mas muito significativo para esse momento. E obviamente, quando você tem então, né, a máquina substituindo a mão de obra humana, você vai ter o chamado desemprego, né, o desemprego estrutural. Né? Lembrando que quando a gente tem uma nova estrutura de produção, nós chamamos de desemprego estrutural. A gente tem também as questões sociais aí, e também econômicas, mas a gente chama de desemprego conjuntural. Ok? Então perceba aí o desemprego que foi gerado, né? E ao mesmo tempo aqueles pequenos agricultores que não eram empregados, mas eles não conseguiam adquirir esses mesmos insumos e eles não conseguiam concorrer, né? Eles não conseguiam ter a mesma produtividade que os grandes produtores, e por conta disso eles acabam vendendo as suas propriedades, né? E vão se mudar para as cidades. Então nós temos aí a concentração de terras no estado do Paraná, que aconteceu depois, né? Se no todo o Brasil ele foi marcado por latifúndios, aqui no Paraná nós tivemos o início, né, da agricultura mais ligada à agricultura familiar, né, com as políticas de povoamento do sul, né, um pouco também política de branqueamento do sul, né? E fica para um outro momento para a gente falar sobre isso. Bom, além do fato da mecanização, nós temos também as chamadas crises do café, né? Desde 1906, com o Convênio de Taubaté, já vinha aí um certo desgaste por conta do governo federal comprando o café, de quando os agricultores não conseguiam vender o seu estoque para que o preço do café não caísse, né? Tivemos também a crise de 29, que diminuiu muito a compra do café, muita exportação do café, e por conta disso havia essa necessidade cada vez maior dos agricultores, os plantadores de café, né, de que o governo federal ajudasse na compra. Mas aí nós percebemos o seguinte, que a medida, principalmente no governo Getúlio Vargas, né, que é uma mudança dos investimentos, tirando da economia agroexportadora e colocando muito mais na economia urbana e industrial, os cafeicultores vão perdendo, vão sendo desestimulados, né, e isso vai gerando vários problemas, várias situações difíceis, até o ponto que nós chegamos aí no final da década de 60 e início da década de 70 com as geadas, né? A geada não foi o que causou o fim do café, né? Não foi. Mas a geada veio como aquele pingo que faltava, né? Então toda a estrutura, toda a conjuntura que vinha mudando no estado do Paraná, e por isso desestimulava, né, o café, e aí então com a geada aí quase que erradicou o café no estado do Paraná. Ok?
ok? Bom, e obviamente aí para conseguir suprir, né, essa condição de erradicação ou de diminuição muito do Paraná, obviamente alguns partiram para multicultura, então a agricultura comercial, soja, milho, né, alguns hortifrutis aí, né? Obviamente que quando a gente fala desse tipo de cultura, nós estamos falando aí de uma agricultura que não dá, só sair daqui da frente para você ver o mapa, né, e aproveitar aqui para me organizar aqui, né? Quando a gente fala aí dessa condição de agricultura moderna, também a gente tem que levar em consideração a chamada concentração de terras, né? E por conta disso, muita gente vai migrar. Boa parte, verdade, migrou para o Paraguai em busca de novas terras no Paraguai, né? Os chamados brasiguais aqui, né? Alguns foram para o centro-oeste, ali em busca das novas fronteiras agrícolas, em Goiás, no Mato Grosso do Sul, e também, né, um pouco para o norte, ali no sul do Amazonas, né, no Cerrado do Amazonas, também da Cerrado Amazônico, também tivemos muito. E aí, então, nós vamos ter uma grande parcela da população migrando para as cidades no centro-sul do Paraná. Ok? Ali em Guarapuava, Cascavel, né, recebendo uma grande quantidade de população e essas cidades aí crescendo, o espaço urbano dessas cidades crescendo muito. Bom, na década de 70, pessoal, né, lembrando aí, trouxe para vocês, e é bacana para você observar, a chamada Lei Complementar, né, número 14, de 8 de junho de 1973. Tá? Cuidado, 73, pessoal, né, que vai ter esse decreto, então, cujo cria-se as regiões metropolitanas, né? Nós vamos ter aí as chamadas regiões metropolitanas de primeiro nível, né? As que foram criadas, mais Manaus e Brasília que vieram depois, mas que configuram aí as chamadas regiões metropolitanas de primeiro nível, e entre elas, então, nós vamos ter, né, a criação da região metropolitana de Curitiba. Ok? Só para você saber, né, para que serve uma região metropolitana, eu coloquei ali um pequeno conceito, né? Então foram criadas para viabilizar a gestão, organização e planejamento das cidades, né? A gestão pública de interesse comum dos municípios, articular os diversos municípios com aí uma liderança de uma cidade de grande porte, de médio e grande porte ali na liderança, né? Puxando aí esse desenvolvimento regional, ok? Bom, pessoal, deixei aqui um mapa para você observar aqui a região metropolitana, tá, de Curitiba, lembrando aí. E, logicamente, a gente não pode esquecer que, além da região metropolitana, nós temos também a SIC curitibana, né? Então, a cidade industrial de Curitiba, veja, não é uma cidade, ok? A cidade industrial é um distrito, uma parte, né, uma área de atração no qual ali se cria uma grande perspectiva e que se confirma, né, da industrialização, ok? Então, em Curitiba se percebia ali, então, que uma região acaba crescendo muito nessa área, né? Por que eu falo que não é um bairro, né? Porque essa cidade industrial de Curitiba acabou aglutinando ali 75 bairros diferentes, bairros menores ali, formando ali um zoneamento, né? Na verdade são duas zonas, né? A zona sul e a zona oeste de Curitiba, que acabam configurando. A gente tem aqui do início dela na década de 70 e como é que ela está hoje, né? E essa região, então, é uma área de atração, que houveram investimentos nessa área. A gente sabe o seguinte, o círculo virtuoso, quando você tem um investimento, você atrai a indústria ela acaba atraindo trabalhadores, os trabalhadores vão atrair comércio, que vai atrair mais indústrias, enfim, né, uma coisa boa acaba gerando outras coisas boas também, né, que é a característica do círculo virtuoso. Okay? Então a gente percebe o seguinte, além disso nós temos em Araucária também, né, a refinaria Presidente Getúlio Vargas, que gera uma renda muito grande para a Araucária, né, gera um ganho, né, financeiro, e por conta disso a Araucária tem esses investimentos, tem essa condição de investimento na cidade por conta da refinaria e de tudo que se gera de emprego, se gera de impostos e tudo mais, ok? De royalties e também tudo mais, ok? Bom, além, então, pessoal, percebe assim, da região metropolitana de Curitiba, a gente vai perceber que no mesmo caminho nós vamos ter esse exemplo sendo seguido. E aí, então, né, saindo da década de 70 indo para a década de 90, pessoal, ali com o aumento da população no norte do Paraná, que já tinha, né, a colonização paulista já havia acontecido tempos antes, nós vamos ter ali um fortalecimento da vinda dos paulistas para cá, na migração paulista, né, fuga principalmente da macrocefalia urbana, né, desses problemas urbanos que as grandes cidades estavam tendo. Sabemos assim, que houve uma série de descentralizações acontecendo, muitos foram para Campinas e outras cidades menores de São Paulo, mas muitos vieram também para o Paraná, principalmente para duas cidades, que são, então, Londrina, né, e também Maringá.
ok? Nós tivemos uma forte imigração paulista para a nossa região, né? Para quem é de Maringá sabe assim que muita gente na nossa cidade acaba gostando do futebol ligado a times paulistas, né? Se acompanha o Campeonato Paulista, é muito comum isso, né? Porque talvez aqui o norte do Paraná, em especial aí falando deste norte central do Paraná, né? Nós tenhamos aí um norte novo, como preferirem o chamar, né? Essa região tem uma forte influência paulista, né? E tem um jeito muito paulista, até nas formas de se expressar e tudo mais, né? Não paulistano, né? Para a gente não confundir as coisas, ninguém fala que estou entendendo, né? Acho que nem o paulistano hoje em dia fala mais assim. Mas perceba assim, a influência paulista é muito forte aqui nessa região de Maringá e Londrina. E por conta desse crescimento, essas cidades foram se tornando médias, cidades foram crescendo mais ainda, né? Por conta desse crescimento, nós temos aí a hierarquia urbana paranaense também expandindo, né? Criando aí novas regiões metropolitanas, como é o caso da região metropolitana de Maringá e Londrina, tá? Formando aqui. É óbvio que aqui em 2015 já nós temos as 8 regiões metropolitanas aqui formando, né? Que a gente tem hoje, o mapa ficou bem apagado aqui, né? Mas acho que por causa da iluminação, mas nós temos aí hoje 8 regiões metropolitanas. Cresceu muito, né? Essa questão, mas a gente começa aí com Maringá, Londrina, além de Curitiba, obviamente, que é a capital do nosso estado, ok? Bom, só para a gente ver aí em termos de população, a gente percebe o seguinte: quais são as cidades? Logicamente as cidades que receberam os paulistas aí saem na frente, além de Curitiba. Então a gente vai ter Curitiba muito acima aí, já para cima de 1 milhão de habitantes, né? Londrina com meio milhão, Maringá, né, já segue aí na sequência. E a gente percebe Ponta Grossa, Cascavel, São José dos Pinhais aqui, ó. Foz do Iguaçu, Colombo. Então eu coloquei aqui as 12 maiores populações do estado do Paraná. E a gente percebe aí então que as grandes cidades paranaenses, né, ou as médias cidades, né, porque nós não temos grandes cidades além de Curitiba, né, todas as cidades aí, as médias cidades do Paraná, todas elas têm uma população muito grande, tá? Aí já obviamente Araucária e Toledo aqui, Paranaguá com menos pessoas também, né? Apesar do Porto de Paranaguá e tudo mais, o investimento. Interessante a gente observar nesse aqui o fato de Guarapuava e Cascavel, que tiveram aí um início da urbanização talvez anterior a Maringá e Londrina, não chegaram até uma população tão grande quanto, né? Então ali em algumas mudanças, principalmente ali em Guarapuava, que você tem uma diferença muito grande na ausência da classe média, né? Você tem uma classe muito rica, né? Muito bem abastada, e você tem ali uma classe mais pobre também. Então essa classe média que é menor, né? É bem pequena ali, acaba gerando também acaba gerando um não aumento dessa população urbana tanto. E a gente sabe que a classe média acaba sendo um fator muito forte, principalmente para a concentração urbana, né? Enfim, bom, como eu disse para vocês, eram alguns pontos que nós precisávamos colocar aí ligados ao Paraná, uma aula mais rápida, né, mas para marcar para isso aí, e também te auxiliar nos estudos sobre urbanização. Nós fizemos a urbanização em geral, urbanização brasileira, e agora fica aí para você a urbanização do Paraná. Sugiro você voltar nessas 3 aulas e assistir elas na sequência aí, que vai te ajudar muito, ok? No mais, eu agradeço o tempo de vocês, agradeço todo o carinho que o pessoal tem manifestado nas mensagens que o pessoal tem mandado. Obrigado aí, pessoal. Até a próxima aula.